Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula de fisiologia renal, né? Ou dando continuidade ao curso para a primeira aula de fisiologia renal. Então, a gente tem essa aula aqui que foi preparada no passado pelo professor Daniel, que ele costumeiramente dá também a parte de renal na Morfisiologia 2. Então, eu vou aproveitar a aula dele, que está muito boa. Com o consentimento dele há anos já, que ele permite que eu use a aula dele, para falar sobre a fisiologia renal. Ela vai estar dividida em três partes, né? E essas três partes subdivididas em partes menores, tá? Bom, a gente começa falando então sobre a função básica, né? E a preservação da homeostasia interna, remover produtos finais do metabolismo, controlar as concentrações iônicas e o volume do líquido extracelular e conservar nutrientes. Então, os rins participam, junto com o fígado, da depuração de diversas substâncias do nosso organismo. Tá? Bom, então a homeostasia, né, é a permanente tendência do organismo de manter a constância do meio interno, relativa independência do organismo em relação às oscilações do ambiente externo, e o termo foi cunhado por Claude Bernard, considerado o pai da fisiologia, porque ele foi o primeiro a propor o conceito de meio interno, de maneira que o corpo estaria relativamente mantendo seus parâmetros independente de variações que se dão no meio externo. Então, pensando na questão do renal ou manutenção dos fluidos corpóreos, né? Então a gente tem a entrada, que é o volume que entra, e o volume que sai, e a manutenção de um volume constante. Se o volume que entra iguala ao volume que sai, você mantém esse nível oscilando muito pouco em torno de um valor ideal, né? Então tem que igualar a entrada e a saída. É um princípio muito simples, tá? Então, regular o volume e a composição do líquido no corpo. Então, pegando essa ideia, né, em situação normal, né, a quantidade ingerida e a eliminada em ml por dia, elas têm que se igualar. Então, você ingerindo 2.100, ou seja, 2 litros e 100 ml, né? Pouco mais de 2 litros, mais 200 ml que é produzido a partir do metabolismo. Então, o processo de oxidação dos substratos energéticos gera água, né? Se vocês ficarem na dúvida, lembram que a glicose, que é C6H12O6, quando ela é totalmente metabolizada, vai produzir CO2 e água. Então, as vias oxidativas produzem água. Então, o total dá 2.300. Então, aquilo que é eliminado, né? Então, a gente tem a perda pela pele, que é insensível, ou seja, aquela que não é controlada, 350 ml. Pelos pulmões, pela própria umidificação que acontece, como a gente viu na parte do respiratório, 350 ml. Suor, 100 ml. Nas fezes, 100 ml. E na urina, 1.400, dando um total de 2.300. Então, dessa forma, a entrada iguala a saída e você mantém a homeostasia, tá? Agora, quando você tem o exercício prolongado, o metabolismo se mantendo mais ou menos constante, mas o ingerido pode variar bastante, porque você vai ter sede, né? Então, isso pode variar e, de fato, varia para compensar justamente o que? Você tem uma perda maior. Essa perda maior você tem pelos pulmões, porque você aumenta a frequência respiratória, e principalmente pelo suor, né? Então você de 100 vai para quase 5 litros na perda de suor, né? Nas fezes se mantém igual, e aí, como perde muito pelo suor, você tem uma diminuição da produção de urina, né? Mesmo assim, você aumenta muito a saída. E aí é preciso compensar na entrada. E aí é o mecanismo da sede, que a gente vai falar em maior detalhe mais para o final. Tá? Bom, então todos os seres vivos possuem limites de resistência contra variações do ambiente externo e interno.
Então, como que se realizam esses ajustes necessários? Então, a gente tem aquilo que chama de zona de tolerância. Zona de tolerância, ela está em verdinho, porque significa que dentro da zona de tolerância, você tem mecanismos fisiológicos de compensação. Zona de resistência é quando você vai persistir, mas você resiste por um determinado tempo, tá? Não ele está fora da sua zona de tolerância. Então, enquanto você está dentro da zona de tolerância, mantém-se a homeostasia. Quando você sai da zona de tolerância e entra na zona de resistência, seja ela inferior ou superior, você vai diminuindo o tempo de sobrevivência. Então, se a gente pegar aqui esse peixe de aproximadamente 2 graus, né, até 19 graus, ele tolera bem, né, essa variação externa. Abaixo desses 2 graus, o tempo vai diminuindo e diminui rapidamente, tá vendo? Sendo que está em minutos, né? A menos 2 graus é 10 minutos de sobrevivência. Da mesma forma, 25 graus também vai dar 10 minutos de sobrevivência. Então veja que, apesar da faixa de tolerância ser grande, fora da faixa de tolerância, o tempo de sobrevivência é menor. Isso não quer dizer que se ele sai de 2 graus e vai para 1 grau, ele morre imediatamente. Ele tem uma certa resistência, mas veja que ela vai diminuindo à medida que você vai saindo. Então, a 0 graus dá 5.000 minutos, que é bastante tempo, mas mesmo assim você está diminuindo o tempo de sobrevivência, né? Então, intuitivamente, vocês entendem isso porque a gente tem o instinto de sobrevivência. Quando a gente está numa situação desconfortável ou de estresse, a gente procura fugir daquele ambiente, né? Então, essa zona de tolerância que aqui está exemplificado para temperatura, ela vale para volume, osmolaridade, concentração iônica, ou seja, diversos parâmetros fisiológicos. Então, se a gente pegar essa tabelinha aqui, notem que um dos que tem menor zona de tolerância é o pH. Então, de 7,35 a 7,43 são as variações normais. Concentração de bicarbonato, 21,3 a 28,5 miliequivalente por litro. E assim vai para diversos fatores. Isso não quer dizer que se o pH mudar, você morre instantaneamente, mas quer dizer que você está numa situação que não é fisiológica, você já entra numa situação patológica. Isso depende do por quanto tempo aquilo vai persistir, tá bom? Então, dentro do que diz respeito às funções renais, ela controla as concentrações iônicas e o volume do líquido extracelular. Então, remove produtos finais do metabolismo, promove secreção, metabolismo e excreção de hormônios, regulação do equilíbrio ácido-base e regulação da pressão arterial, além de produzir em algum grau gliconeogênese. Cerca de 10% da gliconeogênese é renal, o resto é hepático. Onde estão os fluidos do organismo, então? Vocês devem estar imaginando, porque um é fácil, né? Você pensa ali na urina, tal, do sangue que está sendo filtrado. Então, o sangue é a primeira coisa que a gente pensa em fluido do organismo, mas não é só ele, tá? Então, se a gente pensar como os fluidos estão distribuídos ou quais compartimentos, né? A gente fala de compartimentalização desses fluidos. De 45% a 70% do peso é constituído por água. Vocês devem ter ouvido falar de 70%. Ah, mas por que 45%? Então, ele varia de acordo com a composição corpórea. Quanto maior a quantidade de gordura, menor a quantidade de água. Quanto maior a quantidade de massa magra e menor de gordura, maior a quantidade de água. Isso está relacionado com composição corpórea, né? Apesar que o que a gente costuma sempre ouvir de exemplo é 70% do peso é água. Bom, se você considerar o indivíduo de 70 quilos, né, tendo 40 litros de água, né, vocês vão ter aqui volume do plasma. E aí o sangue tem que pensar de duas maneiras. O sangue não é só o plasma, ele também tem as células. Então a gente tem volume extracelular e volume intracelular. E o sangue,
que é em torno de 5 litros, no caso do indivíduo de 70 quilos, você tem mais ou menos 3 litros na forma de plasma e 2 litros na forma de fluido, né, armazenado dentro das células ou dos elementos figurados do sangue, tá? E o volume extracelular correspondendo a 37%, cerca de 15 litros, e aí compreende o volume intersticial, além desse volume do plasma, e os outros 25 litros, que é intracelular, que é a maior parte, né, 62,5%, 2 litros, né, nas hemácias, que tá hemácia porque o maior número de células do sangue são as hemácias, né? Mas também dá para contabilizar aí as outras células dos elementos figurados, porque também tem volume intracelular. E o volume intracelular dos demais tecidos, né? Então veja que tem muito fluido dentro das células. Então, só para exemplificar, a água celular é aquela que está dentro da célula aqui, representado em 1, né, que vocês estão vendo aqui. A água intersticial é a água que está acumulada entre os espaços, entre as células. E a água plasmática é aquela que está circulando junto com o sangue. O rim depura o líquido total do organismo, né? Então, vocês têm que imaginar o seguinte, uma molécula de água que está aqui dentro da célula, ela veio de algum lugar, em algum momento. Então, se você beber um copo d'água, vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea. Então, aquela molécula de água vai ser trocada com as moléculas de água que estão aqui dentro da célula, né? Aí ela sai, cai na circulação, vai ser filtrada, vai ser eliminada, depois você vai beber de novo, enfim. A água vai sendo renovada, as moléculas, mas os volumes se mantêm constantes. Então vocês têm que pensar da seguinte maneira: enquanto as moléculas estão indo de um lado para o outro, né, e você vai renovando essas moléculas, por outro lado, os volumes vão se mantendo. Então se sai uma molécula, entra uma molécula, tá? Se você não tem essa manutenção, lembra, a entrada tem que ser igual à saída, né? Então, se você não tem essa manutenção, é onde você começa a ter problema, né? E como que a gente pode medir esses volumes, né? Então, se a gente pensar o corpo como um recipiente, fica fácil de você medir de acordo com as características de cada recipiente. Então, a gente tem aqui, a gente usa muito essa equação, que é a C1 vezes o V1 é igual ao C2 vezes o V2. Ou seja, a concentração 1 vezes o volume 1 é igual à concentração 2 vezes o volume 2. A gente usa muito isso no laboratório para fazer diversas contas de diluição, porque é isso que a gente vai acabar fazendo, a gente vai diluir um marcador, ou um tipo de corante, né? Então, volume plasmático. Uma substância que não atravessa a parede dos capilares sanguíneos, que tem um peso molecular alto, ou seja, você injeta isso na circulação, ela fica presa dentro dos vasos sanguíneos, ela não extrapola para o espaço intersticial, né? Então, por exemplo, o azul de Evans é um corante que liga a albumina plasmática, tá? Então, se eu injetar um volume conhecido com uma concentração conhecida e depois de um tempo eu tirar um volume conhecido e medir a concentração, né? Ou medir a concentração, eu consigo calcular o volume total, melhor dizendo, né? Eu calculo a concentração ali para ter a ideia do quanto foi diluído. E aí ele me dá a ideia do volume plasmático. O volume da água total, substância que se distribua por todo o organismo, peso molar pequeno. Aí no caso é mais fácil usar uma água marcada com algum isótopo, né? Poderia ser até o trício, né? A água triciada, por exemplo, que aí ela vai se distribuir em todos os compartimentos. Volume extracelular, substância que atravessa a parede capilar, mas que não penetre na célula. Por exemplo, sódio radioativo ou inulina. Isótopos são muito utilizados, né? Aqui no Brasil, os isótopos utilizados de maneira medicinal são produzidos Ixi, fugiu o nome agora. É o CPEM? Não, como é que chama? Bom, enfim. Tem o Instituto de Pesquisas Nuclear, IPEM, lembrei. No IPEM, tá? Então o IPEM fornece, né, para todos os hospitais e para o Brasil inteiro.
Então a gente tem aqui o sódio radioativo. Não, IPEM? Não, não, Instituto de Pesquisa. Não, IPEM é de pesos e medidas. Ixi, nossa, como é bom envelhecer, né, gente? Bom, enfim, tem lá o lugar que fornece. Um dia eu lembro, eu falo pra vocês. Então, ou a inulina, que aí não tem o problema de ser radioativo, então é mais fácil de controlar. Ou seja, não entra na célula, a diluição dela vai ser só entre os espaços extracelulares, tá? E o volume intersticial é a diferença do volume extracelular menos o volume plasmático, né? Então, é pelo cálculo simples. Então, se eu injeto a substância num volume conhecido, e aí eu pego a concentração depois, então eu tiro uma amostra de sangue depois de um tempo, que eu espero distribuir por todo o corpo, meço a concentração, eu sei qual foi o volume em que ela se diluiu. E aí, de acordo com a característica, eu sei qual que é o volume daquele compartimento. Né? E o volume intracelular? Então, o volume intracelular, vocês já devem ter percebido aqui, é só uma questão de fazer conta, né? Se eu tenho volume extracelular e eu tenho volume de água total, a diferença entre eles é o volume intracelular, por exemplo. E aí, se a gente for considerar agora os íons, né, e a sua distribuição, veja que o sódio ele está muito mais abundante no plasma e no interstício, ou seja, fora da célula. Dentro da célula tem muito potássio, né, e quase nada de sódio. Bicarbonato tem menos, né? Cloreto muito no espaço extra, pouco no intracelular. Tem muito fosfato no intracelular e pouco no extracelular. Então essas cargas meio que se equilibram, né? Para você não ter uma diferença muito grande de cargas. Mas a composição é bastante diferente, né? Tem bem mais proteínas no meio intracelular, por exemplo, né? Então, o sódio e o potássio, a gente já viu que eles são importantes para o potencial de ação, né? São fundamentais para o potencial de ação. Então, tem que ter muito sódio fora e muito potássio dentro da célula, senão o potencial de ação do jeito que a gente conhece não acontece. Tá? Então, isso vai ser importante para a diferença do potencial de membrana, mas lembrando que tudo isso daqui tem que ser depurado e reciclado. Então há uma dificuldade, né, ou um desafio aí de como gerenciar essas depurações dessas substâncias, tá? Bom, de uma maneira mais abrangente, a principal consequência da variação é se o meio se torna hipertônico ou hipotônico, né? Então, o meio isotônico é aquele que tem a mesma concentração, tanto fora como dentro. Quando o meio é hipotônico, significa que ele é menos concentrado do que a célula. Então, se a célula está com o meio mais concentrado, a pressão osmótica faz com que ela puxe água para dentro dela, e aí ela incha, né? Quando está no meio hipertônico, então o meio está mais concentrado do que a célula, então ela perde água para o meio, então ela murcha, né, nesse cenário. Então, essas são as duas principais consequências que a gente observa variando o meio, né? Então, por isso que é importante manter a concentração dos compartimentos celulares, né? Para você não ter essas alterações. Por exemplo, se você colocar hemácias em água destilada, né? Que é aquela água que não tem a mesma concentração, ela incha, porque a água destilada vai ser hipotônica, e ela estoura. Então você tem hemólise. Então pegou, injetar água destilada na veia é uma forma rápida de matar alguém por hemólise. Você destrói todas as hemácias do indivíduo, né? Então não é aconselhável. Então, o que é o soro fisiológico quando o cara chega lá no hospital? É aquele soro que vocês conhecem, cloreto de sódio a 0,9%. Né? Então, em termos de carga, sódio positivo, cloreto positivo é a mesma coisa, né? O sódio é meio externo e ele está numa concentração que você está colocando água, você está repondo o fluido, mas mantendo a concentração.
Se você pegar 500 ml de soro e o cara pegar, por engano, em vez de 500 ml de soro fisiológico, 500 ml de água destilada, você mata o cara, né? Ou se tiver mais hipertônico, você compromete as funções, porque as células então vão perder água por meio. Então, cria um desbalanço entre os compartimentos. Então, o que aconteceria se fosse injetado no sangue a água, ou água destilada, cloreto de sódio ou cloreto de potássio, mais concentrado que o interstício, né? Então, da água eu já falei, cloreto de sódio eu também falei, mas se o cloreto estiver mais concentrado, ele fica hipertônico, né? Mas qual a diferença do sódio e do potássio? Aí vem a questão. O sódio, ele fica fora da célula, né? Então, o meio fica hipertônico. Agora, o potássio ele é constantemente bombeado para dentro da célula. Então, como ele é bombeado para dentro da célula, ele tem um efeito relativamente inverso, em que a célula acaba ficando hipertônica, né? Então, ela acaba inchando, apesar de ter colocado mais KCl, porque ela armazena mais potássio dentro. Então, tem alteração do intra e do extracelular quando usa o cloreto de potássio. O que não acontece com o cloreto de sódio, porque o sódio fica fora da célula mesmo. Então, você altera só o extracelular. Então, no caso da água, você tem hemólise, como eu expliquei para vocês. No caso do NaCl, o meio fica hipertônico, então a célula vai murchar. E no caso do KCl, então a célula acaba ficando mais concentrada. Então é como se ela estivesse num meio, o meio fica relativamente hipotônico. Então ela fica túrgida, ela incha. Mas ela não chega a estourar, porque você tem os mecanismos de extravasamento de potássio também. Tá? Bom, então, quando o organismo está em homeostase, você tem alterações externas e internas, como a ingestão de sódio e líquido em excesso. Então, vamos pensar em ingestão de sódio, né? Se vocês comerem a comida que tenha muito sódio, né? Ou seja, vai no rodízio japonês e se enche de shoyu, com bastante sódio, né? Depois fica morrendo de sede, né? Então, se você come muito sódio, ou vai na churrascaria, sal grosso, come um monte, você vai ter uma alteração interna, né? Fica mais concentrado e tem uma resposta compensatória. Se a resposta, a compensação é correta, você está saudável. Se a compensação falha, você tem um quadro de doença. Então, se você come um monte de sódio, você tem sede, bebe água, normaliza a concentração, você está saudável. Você come um monte de sódio, mas não tem sede, não tem a compensação, ou sua sede é pouca, você começa a ficar com o meio mais concentrado. Então, você vai desenvolver alguma doença, tá? Então, basicamente essa a diferença entre saudável e o doente, né? Então, olhando de novo aqui para a função renal, purificar os líquidos corporais, ou seja, depurar. Então, remover produtos finais do metabolismo, controlar as concentrações iônicas e o volume do líquido extracelular, conservar nutrientes. Então, a gente tem aqui o néfron como a unidade funcional do rim. Então, a Marcela já detalhou bastante isso para vocês na aula de anatomia, então eu só estou representando ele aqui para lembrar, né, do néfron. E aí a gente olha para as partes interessantes, né? Então, a gente tem aqui a representação da cápsula de Bowman, né? O glomérulo, que é essa super ramificação, a arteríola aferente e eferente, né? E tem esse formato esférico, né? A gente observa esse formato que, sendo esférico, ele tem vantagens quando a gente está lidando com pressões, né? Então, que chega o sangue pela aferente, ele chega com uma pressão relativamente alta, que é controlado pela arteríola aferente, assim como a arteríola eferente também controla a pressão interna aqui no glomérulo, né? Então, existe uma pressão ideal com a qual o sangue está trafegando dentro do glomérulo para gerar a filtração, processo de filtração, tá? Que vai ser coletado no túbulo proximal. Então aqui é uma micrografia eletrônica de um glomérulo. Então, como vocês podem ver, ele é esférico, né? Apesar daqui estar em 2D, dá para ter a ideia de que ele é esférico. E sendo esférico,
você tem uma distribuição mais homogênea da pressão, né? Então é um modelo natural, né? A gente sabe que a esfera é onde você consegue ter pontos de pressão distribuídos de maneira igualitária, né? Se fosse um quadradinho, você ia ter pontos diferentes de pressão, principalmente nos cantos, mas uma esfera ele é mais homogêneo, né? Então acabou sendo selecionado evolutivamente como mais eficiente esse formato esférico, tá? Então aqui, esquematicamente, arteríola eferente, aí a gente tem o glomérulo, a cápsula de Bowman, o epitélio capsular, a figura dos podócitos, né, que a Marcela, eu tenho certeza, comentou com vocês. Aí a arteríola eferente, e eles estão em íntimo contato com o túbulo distal, né? Então sai aqui pelo proximal, vai dar aquele rolê todo, volta pelo distal, né? E aqui as células da mácula densa, né? E o aparelho justaglomerular. Bom, então essa organização aqui também é uma eletromicrografia, né? Eletrônica, em que você consegue ver os podócitos aqui envolvendo o glomérulo. Então essa estrutura é importante pelo seguinte: os podócitos vão dar sustentação a esse arcabouço aqui em volta do endotélio, né? Então aqui tem uma célula endotelial. Quando a gente representa em 2D, fica um negócio meio absurdo, porque parece que a célula endotelial ela é interrompida, né? Mas vocês têm que pensar que isso daqui é um modelo 3D, tá? Então isso daqui na verdade está representando um furo, né? Então tem continuidade da membrana, não é que interrompe a membrana, é que você faz furos, né? Então são os furos representados em 2D, fica com essa cara aqui, mas vejam, existe continuidade da membrana da célula endotelial que está revestindo aqui. Bom, então esse daqui vai ser o capilar, e aí o podócito, ele tem um papel fundamental, porque ele dá a sustentação para manter o diâmetro desses poros, né? Que é importante para a filtração. E tudo isso está ancorado nas células mesangiais, que vão dar sustentação a todo esse tecido aqui. E o podócito é aquela célula que tem a capacidade de contração. Ela é muito mais parecida com um músculo liso do que com qualquer outra coisa. Ela tem aparato contrátil, né? Então, à medida que a pressão aqui varia, o podócito responde diminuindo ou aumentando a tensão para manter o diâmetro do poro, para manter a filtração constante. Então, se a gente olhar aqui no detalhe, a gente tem os poros na célula endotelial. Aí a gente tem aqui a lâmina basal, e aí a gente vai ter o que? Os processos podócitos, ou os pezinhos, né? Que vão manter esse diâmetro dos poros e dessa espaço aqui que vai efetivamente determinar o que é filtrado ou não, né? E aí você tem a passagem do material filtrado. Então, moléculas grandes não são filtradas, como proteínas de peso molecular alto, hemácias e etc. Água, íons e pequenas moléculas são filtradas e passam para a cápsula de Bowman. Então, basicamente, o material filtrado é o plasma sem as proteínas, tá? Então, passa praticamente tudo, menos as células, né? As hemácias e as proteínas de peso molecular alto, tá? Então, é muito fácil avaliar se o rim está com problema funcional ou não pela presença daquilo que está passando no filtrado glomerular, né? Então, alterações do filtrado glomerular te indica se a função renal está boa ou não. Então, é importante porque isso aqui funciona por um jogo de pressões. Então, você tem pressão hidrostática, que é o quê? Puramente aquela pressão com que o sangue está andando no vaso, né? Aquela com que ela foi empurrada saindo do coração. Pressão coloidosmótica, que é a pressão que as proteínas exercem, né? A pressão osmótica exercida pelas proteínas. E a pressão do fluido na cápsula de Bowman. Então, à medida que você vai filtrando, vai acumulando fluido aqui. Então, esse fluido acumulado tende a fazer uma pressão de retorno para dentro do vaso. Então, a gente tem uma pressão hidrostática de cerca de 55 milímetros de mercúrio. Lembra que isso daqui vem
120, né, do coração, né? A ramificação, como a Marcela mostrou para vocês, ela é uma das ramificações diretas da aorta, né? Então, já vem aqui entra pelo pedículo e tal, e aí vai ramificando, mas é tudo artéria, né? Leito arterial. Passando aqui pela arteríola. Ah, por que diminui para 55? Porque a arteríola dá uma segurada aqui, tá? Então, a gente tem a pressão final de filtração, é essa pressão hidrostática e, jogando contra, a pressão do fluido e a pressão coloidosmótica, porque lembra, as proteínas ficam retidas aqui, elas não são filtradas, então elas atraem a água de volta. Então, essas diferenças vai dar em torno de 10 milímetros de mercúrio como a pressão final de filtração, tá? Que é a pressão que vai se manter para o resto do néfron. Então, a solução formada é rica em nutrientes, íons necessários para o organismo e produtos finais indesejáveis do metabolismo, tá? Então, cuidado com o conceito de filtração, porque realmente é um processo físico que está acontecendo aqui. Você está filtrando por um poro. Então, aquilo que for maior que o poro não passa, aquilo que for menor que o poro passa. Mas isso não quer dizer que filtrou, já está pronto. Tem um monte de coisa ali que você quer reaproveitar, principalmente a água, tá? Que você perde muita água aqui. Então, se a gente olhar aqui para o processo de filtração em vermelho, é aquilo que passou. Como tem muita coisa que é interessante, você tem um processo de reabsorção. Então, quando ele sai da arteríola eferente, que vai formar a rede capilar, vai ser o que a gente chama de capilar peritubular, desce, né? Que vai ser a vasa recta, que a gente vai falar em maior detalhe. Você tem reabsorção ao longo de todo o processo. Você também tem um processo de secreção. Certas substâncias são filtradas ou às vezes não são filtradas, mas são secretadas. Então ela pode ter um percentual que é filtrado, mas além daquilo ela pode ser secretada ativamente e sendo jogado diretamente do vaso para o néfron, né, para o resto do tubo. Finalmente, aquilo que chega no ducto coletor é o que vai ser excretado para a bexiga, que vai ser a resultante do quê? Do que foi filtrado, do que foi reabsorvido e do que foi secretado, tá? Então, a gente tem a depuração pelo processo de filtração e secreção ativa também, tá? Então, a maior parte da água, eletrólitos e substâncias importantes para o organismo são reabsorvidas no proximal, já logo aqui na primeira parte. Produtos finais do metabolismo são eliminados na urina, como a ureia, creatinina, ácido úrico, fosfatos, sulfatos e nitritos, tá? E a vasa recta, que é aquela que acompanha, né, saindo aqui do glomérulo, ela vai ser importante para fazer esse processo de reabsorção, além da secreção. Então, ela tem um papel importante para concentrar a urina. Então, animais com alças longas possuem maior capacidade de concentrar a urina, perdem menos água para o ambiente, isso é importante para ambientes secos, como animais que vivem em deserto. E o mecanismo a gente discute mais a fundo na próxima aula, tá? Mas só para distinguir, para a gente não perder exatamente. Então a gente tem aqui, da passagem do sangue, 80% segue e 20% é filtrado, que dá bastante, né? E 19% é reabsorvido. Menos de 1% do volume é excretado para o ambiente. Então é um processo extremamente conservativo, né? Ele conserva mais de 99% do plasma que entra nos rins, volta para a circulação, tá? E menos de 1% é efetivamente excretado. Obviamente isso aqui está sendo representado por um único néfron, mas o que acontece em cada néfron, multiplicando por todos os néfrons, no final é isso que você tem, tá? Então, o ritmo de filtração glomerular é o volume de plasma filtrado pelo rim em um determinado período de tempo. Então, 1.200 ml por minuto é o fluxo sanguíneo renal.
Destes, 600 ml são hemácias, né? Mas um hematócrito de 50% para facilitar aqui o nosso entendimento. Ritmo de filtração glomerular é igual a 120 ml por minuto, né? Então são filtrados, e se você fizer a conta, isso vai dar 180 litros por dia, né? Então dá 4 vezes e meia o volume do líquido corporal, que seria de 40 litros, calculando para aquele modelo que a gente colocou, né? De forma que 189 litros são reabsorvidos por dia, né? Então você vai ter uma produção de 1 litro de urina, né? Então você depura 4 vezes e meia o volume do corporal, né? O líquido total corporal, né? Não só o extracelular, mas é aquilo que eu te falei. Falei para vocês, as moléculas que vão, né, sendo recicladas, né? Os volumes não se alteram, mas as moléculas vão passando de um lado para o outro, tá? E sendo reabsorvido. Então, o rim trabalha demais. Quando a gente fala que o rim não está dando conta, o rim não está trabalhando, a gente está falando de um volume grande, por isso que a hemodiálise acaba se tornando algo muito importante para a manutenção daqueles que começam a apresentar falência renal. Então, o rim não funcionar é um problema grave, né? Como que a gente pode medir o ritmo? Da mesma forma que a gente estava colocando para medir os volumes, né? Então você pode utilizar a inulina porque ela não é secretada e ela não é absorvida, ela é filtrada livremente. Então o que você injetar de inulina no sangue, o que você medir de inulina na urina é o que foi filtrado, tá? E aí você aplica a fórmula, né? C1V1, C2V2. Então se você coloca 60 miligramas por ml e 1 ml, injeta isso na circulação. Depois de 1 hora, você pega a urina e você mede meio miligrama por ml de concentração, você calcula o volume pela C1V1, C2V2 e vai dar 120 ml, tá? Por minuto, dependendo do volume que você coletou ali, né? Bom, e quais fatores podem interferir na filtração glomerular? Então eu vou parar por aqui esse pedaço e aí eu continuo a partir daqui, porque a cabeça de vocês já deve estar bastante cheia, né? Então vou dar um tempo agora e continuo a partir daqui dessa primeira aula aí.